Nós vamos fazer um conjunto de reuniões do segundo semestre diferente dessa que a gente fez, né? Maior complexidade, mas acho importante que nas quartas-feiras a gente sempre apresente alguma coisa que seja conceitual. Ok? Então, eu tenho essa aula de inferência causal. Está fazendo um som aqui, eu acho. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Aline? Sim, doutor, está funcionando normal. Ok. Então, agora você está me ouvindo do lado. Ok? Câmera aqui, sem áudio aqui. Eu vou falar um pouco de inferência causal em epidemiologia clínica, que acho que tem tudo a ver com praticamente tudo que a gente faz aqui. Pesquisa clínica quantitativa que a gente faz é sempre uma busca de uma relação de causa e efeito entre variáveis da linha de base, que a gente espera um tempo de alguma coisa que vai acontecer, que são os seus efeitos ou desfechos, né? Então, é variável clínica e desfecho. Mas é uma relação de que uma variável clínica ela implica no surgimento ou na proteção do desenvolvimento de um efeito. É sempre uma relação de causa e efeito. Desse ponto de vista, você vai minimizando o que você faz. Estudo de etiologia, prognóstico, cortes, né? Tudo isso que a gente faz aqui, a gente vai ver se isso aqui tem um impacto naquele desfecho. Está relacionado de uma forma causal ou correlacionada só, ou associada apenas, ou causa. Então, é importante ter um pouquinho desse conceito compartilhado do que é causa e do que é associação, do que é correlação. Né? Com aquela máxima sempre, né? Sempre que você aparece tubarão na praia, você tem aumento de venda de sorvete na praia. Né? Isso parece ser uma verdade. Quando aquece, os tubarões aparecem, você vende mais sorvete. Então, se você for medir só essas duas variáveis, a taxa de venda de sorvete e o número de tubarões que aparecem na praia, eles meio que aparecem juntos, desaparecem, aparecem juntos, desaparecem. Dá a impressão que é por causa do sorvete que aparece o tubarão. Ou por causa do tubarão que as pessoas tomam sorvete. Né? E aqui acontece muito dessas coisas. Né? Ou seja, quais são as variáveis de confusão em tomar sorvete que estão associadas com acidente com tubarão. O calor faz a gente tomar mais sorvete, as pessoas vão mais à praia por causa do calor, vão mais ao mar e isso atrai mais tubarões, também que a água está quente. Está sempre nessa busca, né? Então, os tópicos aqui, nós vamos falar um pouquinho de introdução e princípios básicos da inferência causal, os métodos de inferência causal em epidemiologia clínica, a modelagem estatística, a inferência causal, os ajustes e controles de confundimento, validação e sensibilidade das inferências causais, as aplicações práticas da epidemiologia clínica, desafios e limitações da inferência causal e o futuro, talvez, da inferência causal em epidemiologia clínica. A gente está vivendo uma época cada vez maior de número inacreditavelmente grande de dados. Sempre conto a historinha que, quando eu era residente, eu era meio que protegido do meu chefe. Ele era o maior reumatologista que tinha no sul
do Brasil, o Dr. Assir Rashid, e ele fazia todas as coisas na mão, os prontuários deles, todos eles escritos. Ele queria que eu fizesse a tese de mestrado, em 85, isso, com os prontuários dele. Né? Quando viajava, eu ficava atendendo os benches dele no consultório, fiz isso várias vezes. E, enfim, para poder demonstrar que há 40 anos atrás, a tese que ele queria que eu fizesse era de artrite reumatoide juvenil, pegando os prontuários deles e anotando prontuário visando aquilo que ele tinha escrito. Ele tinha uma letra horrorosa. Né? E eu comecei a fazer isso durante uns 2 ou 3 meses. Aí não deu certo porque ele me colocou lá na emergência e a minha vida, ao invés de ser reumatologista, foi diferente. Mas vejam como, 40 anos atrás, sem computador, a gente utilizava um número muito restrito. E a medicina cresceu enormemente, né? Até 1980. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente tem milhares e milhares de informações. Como buscar a inferência causal quando os números são tão grandes? Eu não sei fazer. Marcelo, você vai ter que me ajudar aqui em várias dessas modelagens aqui. Tá bom? Acho que o conceito aqui é a gente não aceitar, né, como pesquisadores, de que uma variável relacionada à outra seja uma relação causal. Eu diria para vocês que ela nunca é uma relação causal. Nunca. Ela sempre depende de uma coisa. Outro exemplo, eu saio de casa e vou para a escola todo dia. 7h45, 7h50, eu estou passando na linha do trem ali. Saindo da minha casa e da escola. Vamos supor que eu venha, eu estou sempre escutando alguma coisa, pensando em alguma coisa, né? E passo um carro e eu bato. Naquele momento eu estava pensando numa outra coisa, uma pequena desatenção. Por que eu bati o carro? Naquele dia, ao invés de sair 7h45, eu saí 7h50. Eu estava com mais pressa. Naquele dia, eu tinha uma reunião ali na PPG Mix, que ela ia ser antes. O que foi que eu bati o carro? A impressão que eu bati o carro porque eu perdi a atenção. Ou eu bati o carro porque eu saí 5 minutos antes. Ou eu bati o carro porque eu estava mais rápido, porque eu tinha reunião lá. Ou eu bati o carro porque quando eu vejo direitinho, aquele carro, eu estava na preferencial. Teria dado tempo de eu brecar, mas ele também avançou demais na minha frente. Então, sempre tem múltiplas razões. Se você for buscar razões do porquê que as coisas acontecem, elas são uma infinidade de causas, né? Mesmo na nossa vida. Isso acontece com as doenças, de modo geral. Essa que é a ideia da aula, é abrir a cabeça, mais do que a gente se comportar como uma narrativa fake, como as internets fazem, e que isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Eu acabei de ver ali, o fulano de tal disse que o Ryan vai ser escalado hoje. Então, o Ryan foi escalado. Lancelotti enterra Luiz Augusto? Não, ele não enterrou. Essas coisas dicotômicas, assim, ele só preferiu o Ryan do que o Luiz para jogar na ponta direita. A inferência causal envolve identificar se uma variável influencia a outra, ajudando a estabelecer relações de causa e efeito. E a inferência causal ela é essencial para entender a relação entre os fatores de riscos, resultados de saúde em populações.
essas avaliações de intervenção e recomendações baseadas em evidências, é preciso compreender essa inferência causal, que ela é fundamental para avaliar intervenções de saúde e as consequências diretas que isso traz. Elas também permitem que recomendações sobre intervenções na área de saúde possam garantir melhores resultados para a população. A gente trabalha aqui numa área que é atendimento, uma área que é pesquisa, mas tem uma outra área que é gestão. Né? A gestão precisa desses dados de pesquisa, desses dados de atendimento, para poder fazer as escolhas. Então, o que ela vai dar oportunidade, oportunizar do leito para nós em termos de alternativas diagnósticas e alternativas de tratamento dos doenças que a gente opera. Então, os resultados dos nossos trabalhos trazem benefícios ou prejuízos lá na frente. Né? Tem impacto nas políticas de saúde. As inferências, a inferência causal, ela permite entender como políticas de saúde afetam a população, levando a melhores decisões. Compreender os fatores que afetam a saúde permite que políticas de saúde mais eficazes e direcionadas sejam feitas. É coisa muito mais ampla. Né? Definição. Definição de causa, efeito e da relação causal. A definição de causa. Causa é sempre um evento ou condição que precede e influencia o outro evento, conhecido como efeito. Nossos estudos são os fatores em estudos e os desfechos. Lá, quando você faz um pico, você está dizendo em qual população a intervenção ou a exposição causa um outcome, junto com o comparador. Que sempre segue essa relação. O efeito é o resultado que segue uma causa. A causa precede o evento antecede a causa e deve ocorrer como consequência dessa ação. E a relação causal? Para que uma relação seja considerada causal, ela deve ser forte e consistente, garantindo que a causa realmente leva ao efeito. Parece fácil, para a população em geral isso parece fácil, elas, de um modo geral, elas minimizam os fatores de confusão e aceitam um ou outro fator como uma relação causal direta. E a coisa, no final das contas, é assim, né? Claro que aí é um troço meio exagerado, né? Mas em biologia é mais ou menos assim. A gente quer saber por que aquela célula tumoral ali está se dividindo, se multiplicando eternamente. Olha quantos marcadores estão relacionados com aquela célula se multiplicando. Cada pequeno laboratório, né, aqui no Hospital de Clínicas, ali na PUC, em Harvard, em Oxford, estão testando uma linha do conhecimento num ratinho, numa coisa, e diz assim, achei a causa do câncer. Né? É essa imunoglobulina ou essa interleucina que está causando. O que ele achou que, na verdade, foi uma relação entre uma proteína e o desenvolvimento disso, né? Sem que aquilo seja a causa. Né? As causas das coisas, né? Por que um doente com sepse desenvolve sepse? Ou por que ele desenvolve insuficiência renal? Ou por que ele vai para a ventilação mecânica? Ou por que ele fica vários dias na ventilação? É um número infinito de causas. É a idade, a bactéria, é a escolha de antibiótico, é o tempo que ele levou para poder chegar no hospital, a dificuldade de ressuscitação na fase aguda, é a fragilidade do doente. Não tem uma causa. Em biologia, física, economia, psicologia, tudo parece estar relacionado. A fragilidade leva a uma infecção mais resiliente e um tratamento mais difícil. Esses doentes, de modo geral, já não têm muita reserva cardiovascular, respiratória. Eles são mais graves, mesmo com a
a mesma bactéria de outros. Quanto maior o número de variáveis, maior parecem ser as correlações. E os números? São inúmeros fatores de confusão, e às vezes até parecem ser infinitos. Talvez a gente tivesse que estudar isso daqui, um doente com sepsis, mais como se estuda a teoria do caos. Nasceu em grande parte lá com os estudos meteorológicos. Vai chover ou não vai chover amanhã? Vai chover ou não vai chover amanhã? Depende de inúmeras causas. Uma frente fria que está chegando, a temperatura que está aqui, a velocidade dos ventos, a pressão atmosférica, a umidade do ar, enfim. Um número muito grande de variáveis. É difícil você fazer previsão. A teoria do caos, ela tenta levar em consideração um número enorme, dezenas, centenas de variáveis. É isso, Marcelo? Isso mesmo. E com medicina a gente tem muito disso. Estou fazendo aqui um pouco de onda, porque já vai acabar os slides. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Vamos lá. Definição de correlação. Correlação é uma relação estatística entre duas variáveis. Pode ser positiva ou negativa, mas não implica causalidade. Ponto. Toda hora a gente chega aqui, mas tem relação ou não tem relação? Vamos ver uma tabela 1. Parece que essa relação ela é forte. O intervalo de confiança é pequeno. A probabilidade de que isso aqui ocorra ao acaso é baixa. Isso é uma correlação, não é uma causa. E aí até houve, na época do Covid, um movimento, que eu acho que foi ali na Inglaterra também, não sei qual delas, que até um grupo de pessoas saiu na rua gritando correlation, not causation, correlation, not causation, correlation, not causation. Até fizeram uma camiseta. Veja, o gato ali, sentado, dá a impressão que foi ele aqui. Correlation does not imply causation. Camisetinha bonitinha. Tinha ali, ó. Da onde saiu ali, ó. Os ataques de tubarão com a venda de sorvete. Altamente correlacionados, né? Sim, as pessoas não ficam dentro d'água, ficam mais na areia e consomem mais sorvete. Mais sorvete, pode ser também. Os tubarões aparecem, elas correm para a areia. Sim, e lá tem sorvete. Né? Definição de correlação e de causalidade. Correlação é uma relação estatística entre duas variáveis, que pode ser positiva ou negativa, mas não implica causalidade. Causalidade refere-se à relação de uma variável, que uma variável influencia ou causa mudanças na outra, estabelecendo uma conexão de causa e efeito. Tá? Então, a grande pergunta é, como é que eu saio da estatística e vou para uma área em que eu posso dizer que é a causa? Quem é que resolveu esse negócio? Que ainda tem os fatores de confusão, né? Porque é o sorvete que leva o tubarão. Mas pode ser o sol. Não, o sol não interessa. Se você não levar em consideração o sol, se você não levar um número de pessoas, tudo são variáveis de confusão. E depois, quando você põe essas variáveis de confusão, você vê que o sorvete não tem nada a ver, que são pelas outras coisas. Mas quem resolveu esse negócio da correlação e da causa? Para aquilo que a gente faz de estatística original na beira do leito, foi o Bradford, estatístico britânico, que na década de 40 fez e realizou o primeiro ensaio clínico randomizado. Nós conhecemos que é um ensaio testando isoniazida e placebo nos doentes com tuberculose na Inglaterra.
e que depois ele se tornou tão famoso, se tornou lá o cirurgião geral da Inglaterra, e ele foi um epidemiologista muito forte, muito considerado, e ele, a partir da final da década de 50, começo da década de 60, mesmo sob a acusação das empresas de tabagismo, ele levantou vários dados estatísticos que mais ou menos estabeleceram a relação do fumo com as doenças pulmonares crônicas e com o câncer de pulmão. É importante para a demonstração da relação de causalidade entre tabagismo e câncer de pulmão na década de 60. Então, o Bradford foi importante, porque hoje a gente utiliza os critérios de Bradford para fazer análise de causa e efeito. Então, se você vai querer fazer tudo que a gente faz aqui na hora de fazer o estudo, seria sempre útil pegar essa tabelinha dos 9 critérios. Bradford. Quanto mais critérios você satisfaz, mais causal é a tua variável com relação ao desfecho. Então, o primeiro critério é muito óbvio, né? A temporalidade. A causa tem que vir antes do efeito. O segundo é a força, ou seja, um grande risco relativo. A presença dele aumenta muito a quantidade de desfecho. 1 vez e meia, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Dose e resposta. Quanto mais você tem, mais você tem a doença. O cigarro vem antes do câncer. A força. Quem fuma tem 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais do que quem não fuma. Dose e resposta. Quem fuma pouco tem um risco, quem fuma mais tem mais risco. Né? Reversibilidade. Se você parar de fumar, você diminui a chance de ter câncer de pulmão. É consistente. Né? Você vê isso em várias populações diferentes, em vários locais, em vários tempos diferentes. Precisa de ter plausibilidade biológica. Você precisa de encontrar uma razão do porquê que aquele ar, porquê que aquelas substâncias, eventualmente em contato com as células pulmonares, possam fazer, em estudos experimentais, levar a uma dismorfia e ao desenvolvimento do câncer. Precisa ter especificidade. Né? Quanto menos câncer você tem em quem não fuma, mais específico é o câncer em quem fuma. Okay? Precisa de ter analogia, as relações de causa e efeito em outras doenças semelhantes. Por exemplo, você ter aumento de câncer em quem respira asbesto, né? Faz muito câncer de pleura. Então, tem outras doenças do trabalho que também levam ao câncer, massa, nutrição, que não só o cigarro. Então, há também a analogia. E, por último, a experiência experimental. Um ensaio clínico, tratando a causa, você diminui o efeito. Nesse caso aqui, a gente não tem a experiência experimental colocando ou não colocando, mas a gente tem várias experiências mostrando de que pacientes fumantes que são submetidos a estratégias de diminuir o fumo, aqueles que conseguem diminuir o fumo, você 10 anos, 15 anos depois percebe uma queda da incidência de câncer. Como é um ensaio clínico randomizado, os 2 grupos foram randomizados. E os 2 grupos sendo randomizados, os fatores de confusão dos 2 grupos foram igualmente distribuídos nas 2 cortes. Mas uma deixou de fumar e a outra continuou. Então, diminuir a incidência de câncer é uma bela demonstração que você retirou uma causa relacionada com aquele efeito. Isso aí é super legal, porque não é matemática. Né? Porque a gente tem sempre insistido. Metodologia, a epidemiologia clínica, ela é uma ciência racional, uma ciência do pensamento crítico. E não tem nenhuma delas, a maior parte das vezes, a gente não consegue
uma consistência tão grande entre todas as evidências. Poder dizer que determinado desfecho tem uma causa específica. A gente lida com múltiplas causas. O maior exemplo é a doença cardiovascular. Doença cardiovascular, doente que tem ateroma na coronária, que faz um infarto. Ele é um doente que 60% das vezes é homem. Quanto maior a idade, mais a chance. Quanto mais hipertensão tem a doença. Quanto mais colesterol, quanto mais obesidade, quanto mais tabagismo, mais história familiar. Vamos falando aí. Tem uns 10, 15 fatores de risco. Mas nenhum fator de risco sozinho. Você está cheio de doença que tem doença cardiovascular. Jovem. Está cheio de doença cardiovascular que não tinha colesterol alto, não tinha hipertensão, ou que não eram obesos, ou que não fumavam, etc. Acho que nós lidamos na prática clínica hoje muito diferente do que era antigamente. Antigamente, o escorbuto, por exemplo, era uma doença que tinha uma causa muito específica. Se saía para navegar, deixava de comer substâncias cítricas e 2 meses depois tinha escorbuto. Dava vitamina C, curava o escorbuto. Essas situações clínicas hoje, elas são infrequentes, elas são raras. Né? A gente lida com doenças multifatoriais. Bom, a gente tem que cuidar de um monte de coisas, e por causa disso, a infinidade de trabalhos que a gente faz, tentando relacionar uma variável aqui, mas dando força para os critérios do Bradford. A razão de eu ter batido o carro naquele momento tem várias razões. Né? Que, por último, a gotinha foi que eu perdi a atenção naquele momento. Estava preocupado com alguma outra coisa, porque olhei pelo celular. Mas isso não explica completamente a batida. Tá bom? Essa é a mensagem principal, porque agora o resto aqui, tudo, né, esse modelo de causalidade do Rio, né, ele oferece diretrizes para poder entender a relação de causas e efeitos. Na verdade, as discussões dos trabalhos sempre devem envolver, de alguma forma, aquilo que a gente encontrou, aquilo que tem em outros trabalhos, e aquilo que a gente está afirmando, baseado naqueles novos critérios. É possível fazer diagramas de causalidade. Olha que legal. As coisas são tão complicadas que tem essa complexidade. Vamos imaginar aqui, ó. Você precisa de novos conhecimentos. Desenvolvedores geram conhecimento novo. Esse conhecimento novo desenvolve novas aplicações. Novas aplicações abrem novos mercados. Né? E potenciais novos consumidores. Consumidores efetivos aumentam. E o mercado satura. Esse mercado saturado diminui o número de consumidores. Mas tem outras coisas. Esse desenvolvimento de conhecimento também levou à entrada de conhecimento que se acumula. Vai aí entrando aqui, ó. Se você for fazer uma análise de uma tecnologia nova no mercado, ela tem uma relação de causa e efeito, positiva e negativa, que é muito complexa para você explicar por que um produto fez sucesso, por que um produto não fez, se é mentira. Ela é altamente variável, ou coisas que parecem um pouco mais simples. Eu quero explicar a obesidade. Né? A obesidade pode depender do sexo, da escolaridade e da idade. A idade pode estar relacionada direto com a obesidade, o sexo também. Mas o sexo pode causar, ou a escolaridade, influência na renda. E a renda pode influenciar estresse no trabalho. Estresse no trabalho causar obesidade. Alterações de personalidade também podem causar obesidade.
né? Ou personalidade levar a alterações da ocupação e mais estresse no trabalho, mais obesidade. Discriminações podem alterar a renda, causar um estresse no trabalho. É um troço que não tem fim. Coisas assim como que a gente lida. Né? E cada um dos estudos, a gente está avaliando só uma flechinha dessa. A gente não avalia todas. Né? Quando a gente olha para uma coisa complexa, vem lá a Jeane e diz assim, e daí, qual que é a tua hipótese principal? Pode avaliar todas as hipóteses, Raquel. É assim que ela fala? Pode fazer um estudo avaliando todas. Né? Pode ser outras secundárias, mas qual é a tua hipótese principal? E essa hipótese principal, você vai gerar uma relação de causa e efeito entre essas duas variáveis. Você vai pedir para o Marcelo que ele avaliar se existe uma correlação estatística. Agora, e a causalidade? A causalidade vai depender da tua interpretação. Perante os critérios Bradford Hill e todas as outras variáveis que estão ali. Se existe temporalidade, se existe força, se existe dose e resposta, se existe reversibilidade, consistência, plausibilidade biológica, especificidade, analogia, tem alguma evidência experimental. Não escapa disso. O Bradford Hill mostrou quantas dúvidas a gente tem, né, nessa relação de causa e efeito. Mas deu um caminho para poder entender isso melhor. Por isso é importante fazer os ajustes e controle das variáveis de confusão na linha de base. Né? Para você poder selecionar uma variável só. Porque o estudo não pode querer avaliar todas as variáveis. Se você especifica uma determinada variável, você precisa controlar as outras variáveis. Qual que é o teu estudo? Da trajetória do soro potássio, para determinar os pacientes de insuficiência cardíaca que precisam de diálise. O quê? Ela está querendo fazer avaliar a relação sódio e potássio no doente com insuficiência cardíaca. Se essa relação está associada com o desenvolvimento de diálise no doente que tem insuficiência cardíaca. Não é uma relação causal, é uma relação de associação. Ou talvez a relação causal pudesse ser assim, a predição que isso te dá de quanto de insuficiência de diálise esse doente vai precisar. Né? Mas provavelmente você vai ter que levar em consideração também a pressão arterial desse doente. Também alguma medida de perfusão. Né? São outras medidas no qual essas variáveis podem estar mais relacionadas ao desenvolvimento, à necessidade de diálise, que não só essa relação. Se você não levar essa relação, essas outras variáveis, ela pode ser uma variável bem secundária. Talvez a perfusão seja mais importante para poder decidir se vai ter diálise ou não. E os doentes mal perfundidos são os doentes que fazem hiponatremia e hiperpotassemia. E a hiperpotassemia e a hiponatremia são apenas os marcadores. Estão correlacionados, mas não são causais. A causa por trás é a hiponatremia. Né? Do mesmo jeito que eu tenho um doente que interna na unidade de terapia intensiva e que fica 5 dias em ventilação. E daí, de repente, esse doente tem 70% de chance de desenvolver câncer. O que um leigo vai pensar? A ventilação mecânica causa. Ventilação mecânica causa câncer. E a ventilação mecânica não causa. O que é que a ventilação mecânica fez? Ela causou.
A ventilação mecânica é um marcador, mas ela não causa tics. Ela é um marcador de uma doença grave, que estava mais inflamada, tinha mais disfunções, que fez mais catabolismo, que fez mais sarcopenia, que fez mais cerebrite, que usou mais sedativo. Mas não é ventilação mecânica. Essa relação de causalidade, ela não satisfaz. Não há plausibilidade biológica em eu achar que ventilação mecânica causa. Eu não sei se tem consistência. Será que se eu usar a ventilação mecânica para um doente que é não inflamado, ele também causa tics? Como, por exemplo, um doente que tem uma doença neuromuscular, que fica consciente, não está inflamado. Causa a mesma tics do que um doente com sepsis. Identificar variáveis de confusão é vital, né? Pois elas distorcem a verdadeira relação entre a exposição. Você tem que estar sempre pensando ali na tabela. O impacto nos estudos. Variável de confusão pode levar a conclusões enganosas, tornando essencial o seu controle e sua consideração. Um bom estudo deve considerar controlar variáveis de confusão para garantir resultados precisos, resultados válidos. As variáveis de confusão, geralmente a gente lida com esses elementos que estão aí. Estratificação, variamento, análises multivariadas, análise de sensibilidade. Então, estratificação. Eu pego os doentes ali da corte. Né? Ela é uma técnica que divide a população em subgrupos para controlar a variável de confusão, melhorando a validade das inferências. Então, nesse caso, nós não temos uma intervenção. Né? Mas eu podia pegar, por exemplo, será que os doentes que vão para a ventilação mecânica, esses doentes são mais inflamados e eles recebem mais droga sedativa? E eu quero retirar esses dois elementos da jogada. Então, como é que eu posso parear essa população? Eu pego pacientes que vão em ventilação mecânica e tento encontrar um par que também fez ventilação mecânica e que utilizou droga vasativa e tinha a mesma doença na linha de base. Uns usaram ventilação mecânica e outros não usaram ventilação mecânica. Então, a variável que eu queria controlar na linha de base, que eu não quero que faça confusão lá na frente, é o uso de sedativo e o uso e a doença de base, sepsis. Eu preciso encontrar sepsis e utilização de sedativo igual dois grupos, um com ventilação mecânica e outro sem ventilação mecânica. E ver se lá na frente eu vou ter mais tics ou não. Então, teoricamente, eu vou ter menos tics naqueles que foram submetidos, que tinham menos tics naqueles que tinham a mesma quantidade de sedativo e a mesma doença na linha de base, mas não estavam ventilados, quando comparado com aqueles que estavam ventilados. Mas foi um pareamento. Ok? Aqui. Né? Usados para poder criar grupos comparáveis, em estudos observacionais, minimizando os vieses de seleção e aprimorando as inferências causais. O problema é que não é fácil, né, você parear isso, porque a maior parte dos doentes que estão usando sedativos são os doentes que vão para a ventilação mecânica. Encontrar um doente que não vai para a ventilação mecânica e que usa a mesma quantidade de sedativo é complicado. Segundo, que eu só estarei controlando no pareamento só essas variáveis que entraram no pareamento.
não estarei controlando todas as outras variáveis que podem estar relacionadas com PIX. Né? Por exemplo, inflamação, outras disfunções orgânicas, modos de nutrição, enfim, fragilidade, reserva cognitiva, etc. O pareamento não garante que você esteja controlando todas as variáveis de conclusão nessa situação. Aliás, nós escolhemos uma das piores situações que existe, né, na medicina intensiva para poder estudar. Né? PIX não tem causa, só tem correlações. Né? Acho que enquanto a gente não estudar o que está acontecendo dentro do cérebro desses doentes, a gente não vai tratar PIX. A gente trata sintomas. A gente tem que ir para o modelo de biomarcador. No final das contas, deve ser tudo desconexão axonal que leva a PIX posteriormente. Que leva a ansiedade, que leva a depressão, raciocínio lento, perda na capacidade de trabalho, né? Menos movimentação posterior, mas, enfim, as alterações cognitivas, mentais, e até um pouco das esqueléticas, embora as esqueléticas sejam muito por hipermetabolismo e catabolismo exagerado na fase aguda. Mas é um desafio fazer as estratificações e fazer os pareamentos. Esses dois elementos a gente faz na linha de base, e nós não estamos fazendo. Nós estamos pegando o grupo inteiro. Nós vamos esperar depois fazer uma bela de uma tabela 1 e fazer as regressões múltiplas. São modelos estatísticos que vão tentar, depois que a gente escolher alguns desfechos, tentar entender se esse desfecho está relacionado a uma variável independente ou a múltiplas variáveis que a gente vai colocar em algum modelo, para poder tentar explicar e tentar entender se uma variável ela continua isolada quando você controla para outra variável. É isso, Marcelo? Isso mesmo, senhor. Tudo isso porque o maldito do Bradford Hill tem essas múltiplas coisas aqui. Mas ele, pelo menos, criou um modelo. Ó. Não vai ser fácil, não. Né? Para que serve isso aí, Marcelo? Vamos lá, doutor. Regressão linear, geralmente a gente vai usar quando nossas variáveis são quantitativas, então isso é extremamente importante. Logística, quando a gente tem variáveis dicotômicas, né? Então, o nosso desfecho é dicotômico. Tanto para a regressão linear vai ser o nosso desfecho vai ser quantitativo, quando a gente estiver falando de desfecho dicotômico, usar a regressão logística. Isso daí é modelagem estatística, como o doutor mesmo falou ali anteriormente. A gente faz alguns pontos específicos antes de iniciar, né? Obviamente, a análise multivariável. Né? A gente faz uma que se chama univariável. A gente pega cada uma das variáveis e vê se elas têm relação com a variável dependente que a gente tem, né? E a variável dependente que é a que a gente escolhe para ver em relação à independente. E aí depois a gente pega todas essas variáveis que dão um valor estatístico e colocam todas elas no modelo para daí sim ver se todas elas corroboram ao desfecho junto, né? E, então, isso é extremamente importante de a gente fazer. A modelagem estatística é uma prevenção para a gente não confundir significância estatística com relevância clínica, né? Principal modelo, né? Parte de magnitude de efeito. De poder ter essa ideia, né? De não diferenciar as coisas, né? E fazer todos esses processos com análise de relação entre as variáveis e a previsão de desfechos, né? Então, isso é extremamente importante. Então, o que o Marcelo está dizendo é de que, como essas relações de causa e efeito na área de saúde elas são altamente complexas, independentes de múltiplas variáveis,
A gente pode tentar controlar essas variáveis no modelo na fase do delineamento, estratificação e pareamento, ou principalmente depois que a gente já tem a obesidade, tentando entender se o estresse do trabalho sozinho ou com relação às outras, se ela ainda permanece como uma variável possível de causa e efeito, com uma correlação ainda forte, né? Ou uma correlação forte, né? E existindo uma correlação forte, você vai ter que abrir aqui, ó, na fase da análise, né? Existe uma correlação forte de forma isolada, porque as análises estatísticas várias mostraram que as variáveis de confusão puderam ser em grande parte controladas. Mas daí você tem que dizer, tem temporalidade, tem força, tem dose de resposta, é reversível, é consistente, tem plausibilidade biológica, tem efetividade, tem analogia, tem evidência experimental, ou seja, o estresse no trabalho leva à obesidade? Tem temporalidade? É o estresse do trabalho que vem sempre antes da obesidade ou às vezes a obesidade vem antes do estresse? Eu diria que não é sempre que tem temporalidade. Dessa aqui como causa. Tem força? Não sei se tem força. Tem que analisar se tem força. Né? Porque tem muita gente que tem estresse no trabalho e não tem obesidade. Tem muita gente que tem obesidade e não tem estresse no trabalho. Mas será que a presença do estresse no trabalho leva consistentemente a mais obesidade? Quanto mais estresse no trabalho, mais obesidade tem. Ela é reversível, eu tiro o estresse, a pessoa emagrece. Ela é consistente. Várias populações diferentes isso ocorre. Tem plausibilidade biológica, alguma explicação do que o estresse do trabalho leva à obesidade? Tem especificidade? A obesidade só acontece em quem tem estresse no trabalho? Ou por outras razões também? Tem analogia? Por isso que é difícil. Né? Só porque houve correlação, né, entre uma coisa e outra, e aí está controle das variáveis de confusão, é de que você diz que estresse do trabalho leva a obesidade. Nós não somos jornalistas, a gente não vai fazer uma publicação no jornal. Nem somos ativistas. Nós queremos avaliar mesmo se o estresse do trabalho causa obesidade. Para nós é importante isso. E daí a gente cria uma relação de causa e efeito, uma estratégia de tratamento, não uma simples correlação. Legal, né? Uhum. Tudo que a gente faz aqui, no final das contas, é tentar encontrar se essa correlação, se ela continua existindo mesmo com os diversos fatores de confusão. Ok, acho que eu vou terminando aqui, porque essas coisas aqui agora ficaram cada vez mais complicadas. Acho que eu preciso de dar essa aula para o Marcelo a próxima vez, Marcelo. Tá? Mas utilizar isso daqui para você nos ensinar é importante. Né? Nós estamos agora indo para uma fase de integração de Big Data e inteligência artificial. Né? Um número muito grande de dados. Eu não sei quantos dados nós temos no nosso banco de dados, você tem ideia? Tem, doutor. Deixa eu pegar aqui o atualizado no momento. Mas até o momento nós temos 32.855 pacientes alotados. Isso multiplicado por 737 variáveis. Alguém faz isso, dá alguns milhões. Né? Dá 20 milhões de variáveis. 20 milhões de variáveis. Você coloca um robozinho, já pensou colocar um robozinho hoje, né? E ele encontrar, identificar padrões que estão invisíveis. Ó. Né? Com inteligência artificial é possível detectar padrões de dados que antes eram invisíveis, melhorando a compreensão de doenças e epidemias. Porque hoje a gente coloca aqui o banco de dados, eu ainda tenho essa tarefa, mas cada vez mais vocês também, a gente está no banco de dados, e agora o que a gente vai fazer com isso? Vamos juntar isso com aquilo. Né? Vamos juntar sódio e potássio com insuficiência renal no doente que tem insuficiência cardíaca. Você quer estudar o quê? Cuidados paliativos. Entender o grupo de cuidados paliativos, oncológicos e não oncológicos. Pegar os grupos oncológicos e não oncológicos e quem... Nós lançamos a hipótese para poder avaliar o banco de dados.
Mas deve ter milhares de coisas que nós não estamos enxergando. Porque se nós não levantamos a hipótese, a gente não vê. Né? Se a gente colocar um reloginho, é isso? Alguma coisa? Vai encontrar um padrão que provavelmente é escuro. Ele vai dizer, isso nosso não interessa. Isso daqui não interessa. Opa, aqui tem um sinal legal. Aqui pode ter uma plausibilidade biológica. Né? Aqui uma temporalidade legal. Aqui pode ter uma coisa que é uma forma da gente poder, de alguma forma, sinalizar o que a inteligência artificial está podendo fazer. São 20 milhões de dados. Né? Que antes eram invisíveis. Melhora a compreensão de doenças em epidemiologia. Ele vai me dar relação de causa e efeito? Não. Ele vai me dar correlação. E se a correlação for bem construída, ela for forte, ela poderá ser até, criticamente, eu achar que tem uma relação ali que se aproxima de uma relação causal, satisfazendo os critérios. Né? Analisando grandes volumes de dados, permitem insights valiosos. Ok? Aqui, para terminar, tendências futuras na pesquisa epidemiológica apontam para o uso crescente de tecnologia e métodos estatísticos avançados, melhorando a qualidade dos resultados. Enfim, lá com o Dr. Assir Rashid não tinha coisa muito diferente do que não fazer uma tabela 1. Né? Uma análise univariada na maior parte das vezes. Volto para os critérios. E, aqui para terminar, a inferência causal. Ela é fundamental para entender as relações entre fatores de risco e doenças de uma forma mais precisa. Conhecer as diversas abordagens da inferência causal ajuda pesquisadores a aplicar métodos aprimorados no estudo epidemiológico e compreender a inferência causal é crucial para desenvolver intervenções eficazes que melhoram a saúde pública. Ok? Comentários. Doutor, naquele gráfico que o senhor mostra, tem várias setinhas. Se o senhor puder voltar, por gentileza. Aquele da obesidade? Isso, por favor. Isso, ele tem uma notinha ali, né? Setas em negrito destacam-se os caminhos pela porta de trás desbloqueados. O senhor podia comentar isso, por favor? Tem ideia, meu? Nem sei de onde é que eu tirei isso. Eu peguei aí num Google desse imagens e achei que fosse assim. A ideia não era. Aí acho que deve ter muita coisa. Esse grupo me parece assim, é mais um grupo mais ativo. Assim. Não parece que tenha muita biologia. As associações que mostram ali no gráfico, por exemplo, a cor da pele, uma setinha mais escura para o estresse, ocupação ligada ao estresse, parecem relações mais frágeis, não sei, me dá essa sensação lendo, né? Para mim, me entendi como se fosse um atalho, porque a cor da pele, ela gera uma discriminação que gera um estresse maior no trabalho e que gera a obesidade, porque vem que tudo está se relacionando ao processo de estresse no trabalho. Então, se a gente pegar o sexo, a escolaridade e a idade, traz a renda que traz o estresse ao trabalho. Então, meio que seria um atalho, talvez porque se torna, né, pela porta de trás desbloqueado. Né? Mas eu entendi meio que fosse nesse cenário. Eles não passam por toda aquela ideia inicial de ter idade, renda, e verificar o estresse. Pode ser. Mas aí, a minha ideia não foi nem saber se isso aí é verdadeiro ou não. Mas, saber Marcelo, como as coisas que a gente lida são complexas a isso. Marcelo, se nós considerarmos que
a cor da pele está na porta de trás, a obesidade também está na porta de trás. Então, nós ficamos sem. Exato. Essa porta de trás aí, doutor. Isso daí foi uma nota de alguém que ia apresentar alguma coisa. Uma coisa específica. Talvez. A da apresentação de quem fez a figura. Era alguém que utilizou isso para fazer uma narrativa. Vou dar uma pesquisada para ver se acho alguma coisa aqui que eu fico curiosa. Legal. O que mais? Minha. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tema. Ou na faculdade, assim, ou em qualquer outra coisa que eu tenha feito. Achei muito legal essa questão dos critérios também, que veio fazendo e desenvolvendo bem certinho. Acho que é isso. A gente faz um trabalho só pensando naquilo, né? Sim. E tem muitas outras coisas, né? Mas eu acho que esse assunto de tipo, correlação, né, causalidade, às vezes não é tão robusto assim para muitos grupos de pesquisa, porque volta e meia você vê, vamos dizer, esses coaches de rede social mostrando, esse artigo aqui mostra que essa suplementação ela vai melhorar, sei lá. Uma evidência forte. Uma evidência forte. Aí quando você vai analisar, eles só fizeram a correlação, mas eles não fizeram todas aqueles outras análises estatísticas que mostram que isso daqui tem uma força. Ou se só tem significância, não quer dizer que tem importância clínica. Então, todas essas questões aqui, tem muito artigo que fala de correlação, você bate o olho e você nossa, que legal, mas quando você vai analisar estatisticamente, é só uma correlação ok, sabe? Acho que causar assim, um pouco de dúvida, e a gente vestiu o chapeuzinho da humildade aqui, tá valendo. E como tem essas coisas, né? Porque as pessoas querem soluções fáceis. Querem fazer um estudo experimental e achar que curcuma é isso. Que é bom para tudo, qualquer coisa. Meu Deus do céu. Eu tenho que pegar com a minha mãe, não é assim, é para tomar tudo. Aqui, acolá é a cura do câncer. A babosa. Babosa para o cabelo? Não, o meu tio está nos finalmente, eu estava comentando com eles, e ele não quer, ele está se negando a saber que ele está doente. Aí ele achou uma senhora em Colombo, e o médico já faz 4 semanas que não faz mais a químio, porque não tem mais o que fazer. De intestino, ele está com 36 quilos, 1,75 m. Aí ele achou uma senhora que vende babosa para curar o câncer. E é em 3 parcelas. E daí nós fizemos uma brincadeira. Será que ele estará aqui para pagar a segunda ou terceira parcela? Que é a história da cura do câncer. Mas uma outra questão que eu vejo que utiliza muito é nas questões comerciais, por exemplo. Você toma proteína, tua vida está resolvida. Mas você precisa ir fazer atividade física, é um exemplo. Uma das relações do funcionamento. E é muito utilizado isso. E na pesquisa também, de uma forma geral, eu analiso uma variável e esqueço que aquela variável tem todas as outras que impactam naquela. Não, mas é difícil explicar para o pessoal, porque tipo, e acontece muito isso. A minha tia, não, mas a minha prima tomou cloroquina e ela sobreviveu ao Covid, mas quais são as outras variáveis ali? Tipo, ela já ia ter se recuperado, provavelmente, sem ter tomado cloroquina, então é difícil. Ela também tomou Nescau toda manhã. Se nós trouxermos o senso comum, que é a minha parte. Não tomo muito, na verdade. Eu gosto muito, mas eu não tenho costume de tomar todo dia. Se ele curasse comigo. Mas eu gosto. Mas se eu viver bastante, deve estar taxado. Um dia alguém vai me perguntar assim, com 90 e poucos anos, qual é o teu segredo? Eu vou dizer que é comer sucrilhos. Eu achei essa fala bem importante porque tira essa ideia tão reducionista que temos das coisas. Tudo muito complexo e multifactorial. E você estava comentando agora com a análise sobre uma escolha.
quando a gente estuda uma escolha dentro da medicina, por exemplo, hair score, história vale 2 pontos, eletrocardiograma 1 ponto, eu ficava pensando, quem que colocou esses pontos e por quê? Qual foi o estudo atrás disso, né? Então, também dá para ver que as variáveis podem ser causa, mas essas causas também têm diferente impacto em uma doença. Eu acho que tem a estatística por trás para analisar qual das variáveis tem mais impacto em uma consequência, um desfecho. Como você observou no meu estudo, né? Se o sódio, o potássio, talvez estava hipotenso, o grau de insuficiência cardíaca, todos esses são variáveis que de alguma forma têm impacto no paciente varia de estar, mas esses impactos são maiores, menores. Eu achei bem interessante de entender esse raciocínio. Eu lembrei muito de uma aula da faculdade mesmo, de metodologia científica, sobre a aula do doutor me lembra muito dessa parte de leitura crítica, principalmente de discussão e conclusão, que lembra muito que uma das professoras chamava a atenção de, olha, mas os dados que esse artigo conseguiu, ele extrapola para conclusões que esses dados não permitiriam a pessoa concluir isso. Ele dá algumas correlações, então, mas essas correlações elas não podem virar essas conclusões. Então, às vezes é muito fácil o caminho de transformar correlações em inferências causais, mas tem que tomar muito cuidado para o que realmente é uma correlação e o que realmente você está dando um salto, que tem algum gap ali que você não conseguiu ver e você extrapola para uma conclusão que se torna uma inverdade, porque você não tinha dado o suficiente para dizer aquilo. Então, é importante lembrar quantas vezes a gente não tem dado o suficiente para dizer certas coisas e tem que ter muito cuidado na hora de escrever para não induzir uma conclusão que não pode ser afirmada de fato. As conclusões têm que estar relacionadas com os achados que você tem. Tem mais? Marcelo já agora. Eu estava procurando aqui a figura do Turner, da fonte original, acho que eu achei, com a ajuda da Manu aqui no Google Lens. Eu só não acho dinheiro. E realmente está escrito isso, setas em negrito, destaca os caminhos pela porta de trás desbloqueados. Tem que ver aqui qual que é a explicação que ele está dando. Tá, figura 5. Como demonstrado na figura, se a escolaridade e a cor da pele, discriminação racial estão relacionados com o estresse no trabalho, por meio de outros caminhos que não incluem a renda, então as variáveis em SM1, acho que não são mais suficientes para bloquear todos os caminhos pela porta de trás que ligam a exposição ao desfecho. O que é porta de trás? Pois é, ele usa porta de trás. Então, algum desses caminhos para ver onde mais ele usa a porta de trás, para ver que em algum momento ele tem que conceituar isso no trabalho dele. Deixa eu ver de onde é. Pessoal do Rio de Janeiro. Ixi. Parecia muito português de Portugal, né? Mas linguagem própria. Seleção de variáveis para ajuste estatístico. Critério da porta de trás. Tem um critério aqui. Ixi, vai ter uma forma. São caminhos não causais. São chamados de caminhos pela porta de trás. Caminhos que começam com uma causa direta de E, seta pela porta de trás, e terminam em D. Tá, tem que ler melhor aqui. Parabéns. Para o controle de confundimento, é necessário selecionar um conjunto de variáveis que permita bloquear todos os caminhos pela porta de trás, enquanto mantém desbloqueados todos os caminhos causais que ligam a exposição e o desfecho. Ou variáveis que permitam bloquear todos os caminhos pela porta de trás. São caminhos não causais. Espúrios. Acho que... Eu só não entendi porque ali, ó, talvez seja por isso que ele colocou o pontilhado, porque ó, ocupação e cor de pele são os únicos que chegam no estresse do trabalho. E eles não passam por sexo, escolaridade, idade e renda. Enquanto esses 4 daqui, eles se interrelacionam de alguma forma. Não sei se eu falei besteira. Mas é que tem uma flechinha ali da cor da pele para renda e escolaridade, que é cinza. Acho que achei.
Marcelo. Você é a pessoa. Jogamos com o seu corpo. Eu vou te mandar, Marcelo. Eu adorei essa aula. Essa aula é muito boa mesmo. E quando a gente para pensar um pouco na história estatística de tudo, a gente vê que antigamente a estatística surgiu como uma ideia de censo, onde era feito o censo de tudo, a gente precisava de todos os dados para fazer análise estatística, né? Então, sempre teve essa ideia. Aí lá, na virada do século XX, surge a ideia de a gente poder usar amostras pequenas com o famoso teste T, né? Que daí foi da cervejaria e tudo mais. E hoje eu vejo que a gente está voltando para a ideia de ter muitos dados, né? Então, voltar a ter o Big Data, né? Era do Big Data para conseguir fazer tudo isso. E conforme isso foi evoluindo, a estatística também precisou se evoluir, né? E hoje, para a gente evitar correlações espúrias e todos esses cenários, existem análises estatísticas bem específicas, como análise de componentes principais, que é uma das principais feitas em Big Data, né? Quando a gente acaba vendo que muitas variáveis acabam se correlacionando, como, por exemplo, Nicolas Cage e os seus filmes sendo estrelados e colocados todos na data tal, é onde tem maior afogamento nos Estados Unidos. Então, isso é uma correspondência espúria, mas que a gente pode tratar isso como uma análise de componentes principais, vendo que esses itens não fazem inversão ao desfecho, e a gente acaba tendo outras ideias, né? Então, isso é extremamente importante. Eu acho que essa aula devia ser, colocada no início de qualquer graduação, independente de qual seja, para que as pessoas conseguissem observar todos esses. Agora a gente tem os cinzas, então, são as portas que estão bloqueadas, certo? Que aí a gente não vai colocar no desfecho final, que é a obesidade. E aí o que está em preto, que está em negrito, está desbloqueado, porque é isso que eu quero. E o resto não está confundindo o que eu quero. Acho que foi isso. Eu bloqueio atrás e vou para frente. Acho que é isso. Simplificando. Aí eu desbloqueio o que está em preto, está em negrito. Mas eu bloqueio o que está atrás. É mais ou menos nesse sentido. Não, só você não falou nada. Doutor. Você é Karen. Eu, assim, é bem interessante isso, né? Ver que quase tudo na nossa vida tem alguma relação, né? Uma correlação. E puxando para a PIX, né? Eu concordo com você, acho que a reserva cognitiva é um dado que faltava e que vai nos dar muitas respostas em relação a causalidades relacionadas a PIX. E é bem interessante poder vislumbrar isso nessa aula, né? Eu acho que temos algumas respostas ainda que estão obscuras, que nós vamos conseguir encontrar a partir do momento que conseguimos estudar a parte biomolecular e a reserva cognitiva. Bem, Karina. Eu tinha um professor na faculdade, agora de odonto, que ele usava muito essa questão, assim, né, da condição da boca do paciente com as causas, né, com o que levou aquilo, né, porque às vezes a gente olha a boca de um paciente e fala, nossa, ele não escovou o dente. E muitas vezes que você vê a boca do paciente, você vê que a higiene dele é muito boa, mas a condição oral dele é muito ruim, né, e o dentista, né, como o doutor Álvaro sempre falou, né, o dentista só estuda dente. E realmente, no começo da faculdade, a gente abre a boca do paciente e olha exatamente só o dente do paciente, né? Até a gente entender tudo o que acontece ali dentro da boca do paciente. E muitas vezes uma higiene oral bem feita não é suficiente para que a condição da qualidade oral da qualidade da boca do paciente seja legal, né? Existem outros fatores sistêmicos do paciente como um todo, é onde a gente começa a aprender a ver o paciente como um todo, né? Então, essa questão da causa e do efeito, entender como é que tudo funciona para ver o porquê que tem aquele desfecho, eu aprendi não, né? Passei a utilizar, a ver dessa forma um pouquinho ali com a odontologia, né? Tentar entender o todo para você entender o porquê que alguma outra coisa se comporta de tal maneira, né? Então, essa questão de causa e efeito, o doutor Álvaro sempre fala muitas vezes, quando eu faço alguma coisa errada, ele sempre fala para mim a causa, o efeito, a causa, o porquê que isso aconteceu de tal forma, né? Sempre relacionar a causa com o efeito. Então, não só na ciência, mas no dia a dia, né? O porquê que uma coisa
acontece, por quê? Só por causa disso? Só por causa daquilo? Me lembrei do fato que a gente comentou semana passada com o Marcelo, da questão do GoToMeeting e do Meeting, né? Porque qual que o problema é só o GoToMeeting, né? Que não funciona, o problema é só o Meeting que não funciona, o que em volta que está ali por trás, que não funciona, que não dá certo, que a gente não sabe dá certo. Né? Então, acho que isso está meio que no nosso dia a dia, a gente entender o que realmente vale a pena a gente, que está dentro do contexto da causa final, do que a gente quer. Muito bem. Achei legal os comentários de vocês. Acho que a gente, por uma aula aí final do semestre da Academia da Pesquisa, que a gente ampliou bastante a forma de poder ver as coisas de uma forma mais sistêmica, mais conceitual, do que as coisas específicas que a gente faz aqui. E acho que isso abre uma série de caminhos para poder entender as coisas de uma forma mais madura, mais sênior, entender melhor o que é que a gente faz de uma forma específica, de que forma a gente pode complementar com novos trabalhos, porque a gente está sempre em busca daqueles critérios, de lacunas que precisam ser resolvidas para poder estabelecer variáveis que estão correlacionadas e que podem se tornar causais, porque isso implica em fazer intervenções e melhorar desfechos. Certo? Obrigado. Obrigada.